Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Diga um bom dia para mim. Quem tiver aí ao vivo comigo, 6 horas da manhã, plena segunda-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, começando uma semana delícia. Frio deu uma diminuída por aqui, ainda bem, mas eu ainda estou no meu chazinho quente. Vocês aí, como é que tá aí? Como é que está aí? Me contem. Vamos lá para mais uma aula em formato de live. Na verdade, hoje é um bate-papo, né? De segunda-feira a gente faz um bate-papo aqui sobre balé adulto, sobre bailarina adulta, coisas que às vezes nos tormentam um pouquinho, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai conversar sobre como vencer o medo de se parecer ridícula ao fazer balé depois de adulta. E aí, tem muitas pessoas que já passaram por isso, tem pessoas que estão passando e tem pessoas que nunca passaram por isso. Sempre que eu abordo assuntos como eu posso dizer, nessa linha, né? A gente encontra vários tipos de pessoa. Então, se você é do tipo de pessoa super bem resolvida, que, nossa, não, imagina, se eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço, ótimo, parabéns por isso. Mas existem outras pessoas que não são assim, tá? E aí, eu peço para que você fique comigo nessa live, para que você possa me ajudar, essas outras pessoas, ok? Bora lá, então? Arrumando café no gelo de BH. Isso aí, Gi, bora lá. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se arrumando para o trabalho? Vocês já estão a caminho do trabalho? Contem para mim. Ou vocês estão na cama ainda? Olha lá, hein? Quem está na cama ainda nem abriu a live, né? Vamos lá. Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui hoje. Eu sou a Mari, eu sou especialista em ajudar mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas, seguras e graciosas. E nesse nosso bate-papo aqui de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como vencer o medo de se parecer ridícula fazendo balé depois de adulta. O que eu quero dizer com medo de parecer ridícula, né? Tem algumas coisas que a gente tem vontade de fazer na vida e que a gente olha e fala, nossa, que legal! Ai, acho que seria interessante isso. Ai, mas será que toda vez que vem um mas será que, observe para ver se não é algo vindo de algum julgamento externo. Tipo assim, mas será que realmente eu posso fazer depois de adulta? Né? Será que as pessoas não vão ficar observando alguma coisa? E aí a gente começa a cavar um buraco do que os outros vão pensar sobre mim. E esse é um buraco que a gente, como adulto, cava em todas as direções, né? Desde a hora que a gente se arruma de manhã até a hora que a gente vai para a cama à noite, né? E esse buraco a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de pensamento, né, que bloqueia as nossas ações por medo do que as pessoas vão pensar da gente, acaba atrapalhando os nossos projetos. Então, se eu tenho um projeto de começar balé depois de adulta, se eu fico tão agarrada, né, com o que vão pensar sobre mim, eu acabo não fazendo. E a gente esquece que a nossa vida é a nossa vida, não é? Quem paga seus boletos? Conta para mim. Quem é que paga suas contas? Não é? Se é você responsável pelas suas contas, pela sua vida, o que é que os outros têm a ver com isso? Só que o problema maior é que a gente sabe disso, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas mesmo sabendo disso, quando esse medo de parecer ridículo aparece, só saber isso não faz grande diferença. Porque a gente está tão focada no outro que a gente esquece da gente. Então, se você por algum motivo, em algum momento, passar na sua cabeça, meu Deus, mas será que eu vou parecer ridícula fazendo balé depois de adulto? Só lembra desse bate-papo aqui de hoje.
Só lembra dessa live aqui e lembra que se trata muito mais do que você está pensando sobre você do que o outro está pensando sobre você. A gente vai chegar no final dessa live e vai ficar mais claro isso para você, tá? Mas vamos lá. Bom dia, Yolanda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Vitória. Show. Tô vendo que tem gente indo pro trabalho. Bom dia, Jennifer. Bom dia, galera. Bora lá. Bora lá. Bom dia, Tana. Ana. Ana. Vamos lá. Como é que esse tipo de pensamento pode prejudicar a nossa vida como bailarina já, tá? Então, uma coisa é eu pensar, ai meu Deus, mas será que eu vou parecer ridícula? E eu estou decidindo começar balé. Se eu estou decidindo começar e esse medo de parecer ridícula me invade, é muito provável que eu não faça, né? Que eu adie, que eu coloque pequenos obstáculos no caminho, né? Que eu fale, não, agora não vai dar porque agora eu não estou com tempo, agora não vai dar porque agora sei lá o quê. E aí a gente começa a inventar desculpas para não começar. Então, quando eu sinto o medo de parecer ridícula para fazer balé e eu estou pensando em começar, o primeiro sintoma é a gente adiar. Então, se você está adiando começar balé, comece a pensar se realmente tem fundamento esse adiamento ou se é uma forma de você se auto-sabotar, né? Pelo medo mesmo de repente, o que é que as pessoas vão pensar de mim. E a gente vai trabalhar aqui hoje, nesse bate-papo, algumas ideias para a gente se livrar disso, tá? Mas se você já faz balé, não, Lari, eu já estou fazendo balé, e mesmo assim, eu ainda tenho às vezes, essa percepção de, ai meu Deus, mas o que será que vão pensar de mim, né? Primeiro ponto, é natural a gente pensar isso quando a gente já está dentro do balé, porque balé é uma coisa que coloca a gente em evidência dentro da sala de aula, né? Então você vai lá, começa a fazer aula e sempre vai ter alguém olhando para você, né? Seu professor sempre vai estar olhando para você, seja numa aula presencial, seja numa aula online, né? Onde acontece a aula ali pelo Zoom. Você sabe que você vai estar em evidência. E aí, quando a gente sabe que está em evidência, que tem alguém observando a gente, primeira coisa de, ai meu Deus, será que estou fazendo certo? Será que vão pensar de mim, né? Normalmente, quando a gente já está lá dentro do balé, a gente já não tem mais esse pensamento tão de parecer ridículo. Às vezes pode até ter no começo, mas depois já não mais tanto, porque a gente já começa a conviver no mundo e aquilo já parece ser mais natural para a gente. Mas esse medo do julgamento sempre vai ter. Mesmo quando a gente é uma bailarina mais avançada, você vai fazer lá uma prova, uma audição, um exame, alguma coisa, você acaba tendo essa insegurança. Só que não pode ser uma insegurança que te trave também. Se, mesmo com medo, mesmo com me sentindo insegura do que vão pensar de mim ou deixar de pensar de mim, eu continuo avançando, tá tudo ok. Agora, se não, esse medo acaba me travando, né? Acaba não deixando eu dar um passinho além, aí é um grande sinal de que você está se sabotando por conta desse medo, e a gente precisa resolver isso. E aí, por onde é que a gente começa a trabalhar isso para a gente poder resolver essa questão? Primeiro ponto é a gente entender o que é balé. Esse é o primeiro ponto. E, na verdade, é mais do que entender, é redefinir o que é balé para você. Se você é o tipo de pessoa que muitas vezes breca suas ações por medo de parecer ridícula, você precisa redefinir mesmo o que é balé para você. Para a gente fazer isso, né, a gente vai ter que voltar um pouco. O balé, ele foi criado há séculos atrás, né, e ele era uma dança que acontecia lá na corte, né, era
Então, tinha as festas, né? E os homens apresentavam ali uma coreografia de balé que tinha muita fala no meio, né? Não era só o movimento do corpo. E, enfim. E aí aquilo era a dança que acontecia só nas grandes festas. Depois de um tempo, as mulheres começaram a participar dessas danças também. E depois de um tempo, essas danças começaram a sair daquelas festas nos castelos e tudo mais, e começaram a levar essa dança, esse balé, para os teatros. Só que quem ia assistir era só quem era nobre, né? Não era acessível para qualquer pessoa. Então, o balé ele começou como uma dança que era só para os ricos. Foi assim que começou o balé. Por isso que muitas vezes a gente escuta, né? E quem é mais das antigas, né? Escutava mais. Ai, não, balé é para quem é rico, balé, né? E a gente escutava muito isso. Balé é barato, né? Hoje em dia. Não é, mas já é mais acessível, né? E eu acho que é mais barato que tênis, né? Percebe como a gente já tá dando uma igualada nas coisas? Mas aí, o que aconteceu? As crianças, os pais, começaram a colocar as crianças desde cedo para aprender balé, porque para um homem ser considerado nobre, ele precisava saber balé. Isso há séculos atrás. E hoje a gente julga os meninos que fazem balé, né? E só que antes quem dançava balé, na verdade, eram os homens. E aí, para um homem ser considerado nobre, ele tinha que dançar balé, ele tinha que saber aquilo. Então, os pais começaram a colocar as crianças muito cedo para aprenderem balé. E aí foi onde começaram a surgir os métodos, né? Então, a gente escuta Royal, método cubano, método francês, método russo, né? E aí os pais começaram a colocar as crianças, e aí os professores começaram a falar, não, então tá entrando bastante criança, então vamos fazer assim, ó, primeiro a gente ensina tal coisa, depois a gente ensina outra, depois a gente ensina outra, depois a gente ensina outra. E aí foi formando os métodos, tá? Grosseiramente dessa maneira, tá? A grosso modo. E aí, os adultos passaram a não fazer mais balé quando adulto, porque eles já aprendiam desde criança. Percebe? A criança já começava e já sabia, ela chegava na fase adulta, ela já sabia aquilo. E, de repente, o balé começou a ser um pouco mais acessível para as outras pessoas, né? E a menina nasce hoje e a mãe já fala, vou colocar no balé, né? Quando já nasceu, já sabe até que escola que vai colocar. Porque isso ainda é muito cultural. Só que o que acontece? Antes, o balé, ele era uma dança nobre, né? Só quem tinha dinheiro tinha acesso. Ele era muito, né? Era homens quem dançavam, depois que as mulheres começaram a dançar, e depois começaram a colocar as crianças como um padrão de educação, né? Era como se fosse um padrão de educação. E aí, hoje, o que é o balé hoje? Isso era séculos atrás. Hoje, o que é o balé hoje? Hoje, o balé, ele é uma modalidade de dança que ele pode ser desde um fim educacional, né? Porque as mães ainda colocam as crianças no balé, as meninas, para ganhar postura, para conviver, né? Ter um convívio social, para ter um momento de apresentação, enfim. Além desse intuito educacional, tem o intuito profissional, né? Balé, você começa pequenininha, aí você vai se tornar uma profissional. A gente pensa isso, só que você já parou para pensar? De cada 10 não dá, de cada 1.000 crianças, cada 1.000 que começa a fazer balé hoje, quantas realmente vão se tornar uma profissional? E uma profissional não bailarina dançando numa grande companhia, uma profissional que trabalha com dança. Pode ser bailarina, pode ser professora. Vocês já fizeram essa conta? Olha quantas crianças fazem balé. É quase todas.
né? Quase todas as meninas estão no balé. E de todas essas, quantas vão realmente se tornar profissionais? Uma. De 1000, talvez uma. Percebe? Por quê? Por que isso é importante? Porque a gente fica na cabeça que balé é para quem vai se tornar profissional. Só de cada 1000 crianças que entra, se uma se tornar uma profissional, e nem bailarina estou falando, se ela seguir trabalhando com dança, é muito. É muito. Percebe? Então, balé já não é... o foco principal dele não é só o intuito educacional e não é só o intuito profissional. Ele é também uma modalidade de dança. Então, eu posso colocar minha filha no balé para ela desenvolver mais postura, desenvolver delicadeza, musicalidade e tudo mais. Eu posso incentivá-la a ela se tornar uma profissional, né? Como também eu posso simplesmente começar balé agora, depois de adulta. Com qual objetivo? Com o objetivo de fazer uma atividade física, uma atividade de hobby. Fazer uma atividade. Pronto. Isso é balé hoje. Percebe? Antigamente começou lá, sendo uma coreografia para alegrar as festas da nobreza. E hoje a gente está no momento em que balé é uma modalidade de dança que qualquer pessoa pode aprender a qualquer momento. Quando eu entendo isso, eu paro de me sentir uma impostora aprendendo balé depois de adulta. Porque tem muitas pessoas que se sentem impostora. Talvez você se sinta uma impostora. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus, o que vão falar de mim? Ai, tô me sentindo ridícula aqui. A gente tá se sentindo uma impostora. Só que se você pode fazer uma aula de axé, na minha época era axé, né? Agora esse Zuki da vida, essas outras coisas. Mas se você pode fazer uma aula de dança lá na sua academia, uma aula de step, uma aula de jump, uma aula de axé, uma aula de Zuki, uma aula de zumba, você pode fazer balé também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma dança como outra dança qualquer. Quando eu redefino balé para mim, ele fica mais leve. A gente tem costume de pegar o balé e colocar ele lá em cima, assim, ó, lá num pedestal, assim. Aí a gente olha para ele e fala, ai, que lindo. Ai, balé, como ele é lindo, como ele... Ele é lindo mesmo, gente. Mas quanto mais você colocar ele no pedestal, mais distante ele vai estar de você. Quanto mais distante ele está de você, menos você se sente capaz de fazer. Quanto menos você se sente capaz de fazer, menos você faz. Quanto menos você faz, mais você sonha, mais frustrada você fica. Sim? Tá na hora de reverter o negócio. Quanto mais eu faço, mais realizada eu fico. Sim? Então tira ele do pedestal, traz ele para perto de você, ok? Esse é o primeiro ponto. Se você quer mudar esse medo, essa insegurança, essa questão de achar que as pessoas vão estar te achando ridícula, te julgando por você estar fazendo balé, primeira coisa é você redefinir esse balé para você. Porque muitas vezes esse julgamento vem mais de você do que das pessoas ao seu redor. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, está todo mundo reparando na minha roupa, né? Eu tenho uma amiga, ai gente, tem uma amiga, cara, ela não coloca um shorts. Se tiver um pelinho desse tamanho assim na perna, não põe um shorts. Pode estar o calor que for. Gente, juro pra vocês, eu não faço depilação, eu raspo com gilete, né? Depilação me pipoca tudo, dá tudo, como chama? Foliculite, né? E aí gilete minha vida inteira. Eu amo uma gilete. E, gente, faço quando dá. Não tô nem me preocupando. Sim, mas por quê? Porque aquilo não me incomoda. E, uso shorts, vixe, levantei.
Entende? Mas por quê? Porque eu não fico achando que as pessoas vão ficar olhando para minha perna para contar quantos pelinhos compridos tem ali. Pode ser até que olhe. Só que como eu acho que isso não acontece, para mim não acontece. Para essa minha amiga, pode ser que ninguém nunca nem repare na perna dela. Mas como ela acha que aquilo acontece, para ela acontece. E ela nunca vai pôr um shorts com pelinho dessa altura assim. Percebe? Se eu acho que as pessoas ao meu redor vão estar me olhando assim, ó, elas vão estar me olhando assim. Porque eu acredito naquilo, eu começo a ver aquilo acontecer. Já aconteceu com você de ver tipo assim, eu quero comprar um carro. Eu vou trocar de carro, tô pensando no carro X. Tô pensando, sei lá, tô pensando num... gente, fala o nome de carro, não sei o nome do carro. Mas, enfim, tô pensando numa caminhonete. Beleza. E aí você fala, não, nossa, tô em dúvida se numa caminhonete ou, não sei, mas eu acho que uma caminhonete. De repente, você sai na rua, você só vê essa caminhonete na sua frente. Já repararam isso? Toda vez que você pensar em trocar de carro, se prepara, porque você só vai ver esse carro na sua frente dali para frente. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele busca aquilo. Se eu falo para o meu cérebro que eu quero uma determinada coisa, o meu cérebro começa a buscar aquilo, né? Por exemplo, vamos lá. Observem, deixa eu ver. Observem ao seu redor. Não, vamos lá. Observe aqui na live qualquer coisa que tenha a cor vermelha. Qualquer coisa que tenha a cor vermelha. O que tem vermelho? Vai lá, rapidinho, vou contar até 10. Tá acabando o tempo. Observaram de vermelho? Show de bola. Alguém viu alguma coisa na cor amarela? Fala para mim se vocês viram alguma coisa aqui na minha imagem na cor amarela na hora que eu pedi para vocês observarem o que tinha de vermelho. A blusa vermelha e amarelo, alguém viu? Provavelmente não, porque o nosso cérebro fica focado em achar o vermelho. E aí pode ser que você tenha olhado o vermelho até da minha caneca, mas não viu o amarelinho da minha caneca. Percebe? Então, se eu coloco na minha cabeça que as pessoas estão me olhando, me julgando, eu vou encontrar isso. De alguma maneira eu vou encontrar isso, eu não vou enxergar o resto. Como é que eu faço para mudar esse conceito? Eu preciso primeiro redefinir o balé para mim. Se eu entendo que o balé não é só para tornar uma pessoa profissional, mesmo porque a grande maioria das pessoas que começam não seguem para o lado profissional, se eu entender isso, eu já tiro o balé do pedestal. Tirando o balé do pedestal, eu já me sinto mais no direito de fazer. Sim, aí eu começo a ver outras cores. Eu não fico mais olhando só a cor vermelha. Eu começo a conseguir buscar outras cores. Eu não estou mais focada só naquele carro. Eu começo a observar os outros também. Depois disso, a gente vai precisar rever as nossas referências. Eu sempre falo isso aqui. Por quê? O que te faz pensar que você pode parecer ridícula fazendo balé? O que te faz pensar isso? Por que você acha que as pessoas podem achar que você está sendo ridícula de fazer? É por causa da minha idade. Tá, vamos lá. Por que você acha que na sua idade não dá mais para fazer balé? É porque todo mundo que faz balé é bem mais nova do que eu. Tá. Quem é esse todo mundo? Todo mundo, assim, eu lembro que minha vizinha, minha prima fazia, elas eram criança e elas ficaram, hoje minha prima já é profissional, na academia que eu levo minha filha, nossa, só criança que faz. Você roda Instagram, só criança, só adolescente que tá ali fazendo balé, você acha que eu vou colocar um colar rosa, uma sainha rosa na minha idade e vou lá fazer aula de balé? Não, eu acho lindo, mas não é para mim. O que está acontecendo aqui?
Você está olhando ao seu redor e você só está vendo a cor vermelha. Sim? Por quê? Porque a sua referência é o vermelho. A sua referência é o que eu falei, busque cores vermelhas. E você, em algum momento, começou a buscar se existia, de repente, alguma outra possibilidade e não encontrou, e você acreditou só naquilo. Então, cuidado, a gente precisa rever as nossas referências. Se eu quero começar a ser vegetariana, vamos supor que eu não vá comer mais carne. Deus me livre, amo carne. Mas vamos lá. Faz de conta que eu vou ser vegetariana. Se eu só vou em churrascaria, se eu só ando com pessoas que comem carne, se eu só vou na balada dos meus amigos que estão fazendo churrasco, eu vou conseguir mesmo ser vegetariana? Isso é muito difícil. Por quê? Porque todas as minhas referências é de uma galera que come carne. Eles estão errados em comer carne? Não. Só que eu estou decidindo fazer uma mudança. Eu preciso ver outras coisas. Eu preciso sair com pessoas vegetarianas. Eu preciso ir em restaurantes vegetarianos. Para que eu comece a participar daquele mundo. Então, se você quer começar a fazer balé depois de adulta, não adianta você ficar seguindo no Instagram meninas adolescentes. Não adianta você ficar acompanhando nas redes sociais as bailarinas profissionais. Não é essa a referência para você. Se eu estou começando balé depois de adulta, eu preciso olhar para quem também está começando ou começou depois de adulta. Não para quem começou quando criança, não para quem já é uma profissional. Ah, significa que eu nunca mais tenho que olhar para essas pessoas? Não é isso. Só significa que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você só vê criança e adolescente, você vai acreditar que balé é só para criança e adolescente. Se eu começo a ter contato com adultos que fazem balé, eu começo a mudar meu padrão de pensamento. Por isso que aqui no Balé Online, hoje, a gente já não lembro mais a minha contagem, mas mais de 1.150 mulheres, se eu não estiver enganada, a gente já ajudou a se tornar bailarinas adultas aqui. E essas mulheres, elas têm contato com outras mulheres nas turmas delas. Então, quando eu monto uma turma, eu coloco todo mundo junto na mesma turma. E fica lá, 40, 50, 60, 80 pessoas na mesma turma. A gente está com um grupo agora que tem acho que 90 pessoas. 90 mulheres adultas. Não é criança. Ali, elas têm as referências. Elas olham a Zezé, a gente tem uma aluna aqui que é a Zezé, ela está com 76 anos. Quando eu vejo uma bailarina adulta de 76 anos, eu com 40, eu sei que eu posso também. Agora, se eu só convivo com bailarinas adolescentes de 15 e 16, eu com 40, eu vou me questionar e eu vou sim olhar e achar que as pessoas vão me achar ridícula fazendo balé com 40. Então, primeiro ponto, redefinir o que é balé para você. Segundo ponto, mudar as suas referências. Mari, eu não participo dos seus grupos. Como é que eu posso criar outras referências? Vai lá no meu canal do YouTube e lá você vai colocar, até aqui no IGTV também tem, mas lá você vai colocar bailarina, Mari, vai no canal, né? Mari, coloca Mari Balé Online lá no YouTube, bailarina adulta da vida real. Pronto, você vai achar uma playlist gigantesca só com mulheres adultas, contando a história delas no balé, você vai ver elas dançando. Aí eu vou mudando minha referência, tá? Então esse é o nosso segundo ponto. E o nosso terceiro ponto. Depois que você mudou o que é balé para você, tirou ele do pedestal, trouxe mais pertinho, olhou para ele e falou, modalidade de dança, tá? Acho que eu posso fazer. Depois que você viu que tem outras pessoas, sim, parecidas com você, mulheres adultas que têm casa, marido, filho, cachorro, papagaio, periquito, conta para pagar, são parecidas com você, sim, já estão acima dos 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Cara, então acho que é possível. Aí você vai começar a levantar a sua bandeira. Como assim, Mari? Você vai começar
primeiro, a fazer o seu balé, né? Se matricular numa escola ou fazer a sua preparação, né? Hoje você tem a possibilidade de se preparar para ir para uma escola presencial, né? Então, por exemplo, o meu treinamento TBD, Treinamento Balé em Detalhes, ele é uma forma para você se preparar para depois você ir para uma escola presencial. Porque lá na escola presencial, dificilmente você vai conseguir aprender balé ali do zero, né? Numa velocidade que faça com que o seu corpo responda de forma mais rápida. Lá é tudo muito corrido, você acaba não tendo tempo de assimilar as informações. Se você tem um tempo para estudar em casa, você pode fazer paralelo, né? Eu posso ter o estudo em casa e, além disso, ter as aulas numa escola, ou eu posso estudar em casa para depois ir para uma escola. Totalmente opcional. Mas você vai começar. Seja começar a fazer aí na sua casa sem ninguém ver, sabe? Hoje à noite a gente vai ter, hoje às 19 horas, a gente vai ter uma espiadinha. Espiadinha vai ser uma aula que eu vou dar para os meus alunos, e eu vou deixar uma live aberta por meia hora, mais ou menos, para você acompanhar o começo da aula. De repente pode ser uma maneira. Ou você pode ir no meu canal, colocar lá, Mari Balé Online, aula de balé. Pronto, vai aparecer um monte de aula de balé para você lá no meu canal. E aí, você vai começar a fazer em casa. Vai começar a fazer. Ver como você se sente, sem ninguém te ver. Se tranca do quarto. Tudo bem? Isso é começar, mas isso não é levantar bandeira. Por quê? Se a gente quer que as pessoas enxerguem balé adulto com naturalidade, a gente precisa levantar essa bandeira. Como é que eu levanto uma bandeira de que balé adulto, fazer balé depois de adulto é algo natural? Como é que eu levanto essa bandeira? Fazendo passeata, né? Vamos fazer uma passeata, vamos fazer uma... Como que é que o pessoal fala? Já esqueci. Mas, enfim, vamos fazer um movimento, né? Vamos fazer um movimento, vamos para as ruas. Não é nada disso. É muito mais forte cada uma de nós levantar a bandeira ao nosso redor, porque não se trata do outro, se trata da gente. E quando você começa a levantar a sua bandeira, você vai se sentindo mais forte. Então, o que é levantar essa bandeira? É, por exemplo, fazer uma foto. Faz uma foto da sua sapatilha hoje à noite. Lá, depois que você assistir a live, né, da espiadinha, depois que você fizer a sua aula, uma foto da sua sapatilha, uma foto do seu pé. Não precisa se mostrar na frente da câmera logo de cara, não. E aí você coloca lá nos stories lá. Aula de balé. Fazendo balé. Dando vida para minha bailarina. Gente, isso é levantar bandeira. Se vocês rodarem os meus stories hoje, tem um monte de stories de aluna levantando a bandeira. E não é porque eu pedi. É porque elas vão aprendendo que isso faz com que elas se sintam mais capazes. Porque quando eu vou lá e falo, sim, eu faço balé, esse medo de parecer ridícula, ele começa a ir embora. Porque vai aparecer um monte de gente falando para você, que legal, não sabia que você fazia balé. Nossa, mas como que é isso? Você começou desde criança? Não, tô começando agora. E pode começar desde agora? Não sabia. E aí as coisas começam a acontecer. E aí, mais do que levantar a sua bandeira de você ver que sim, você tem o direito de fazer balé, você começa a dar permissão para as outras pessoas. Pessoas que muitas vezes podem ter esse sonho lá, guardadinho, e nem sabiam. E aí, ao ver você fazendo, elas começam a olhar e falar, cara, não, se ela tá fazendo, então acho que dá, acho que eu vou tentar também. Percebe? Então, primeira maneira de você levantar a sua bandeira é você colocar uma fotinha despretensiosa nas suas redes sociais. Despretensiosa. Segunda maneira, colocar um videozinho.
Sabe? Um videozinho ali, sei lá, de você fazendo um giri, fazendo alguma coisinha. Terceira maneira é você começar a se vestir como bailarina. Como é que uma bailarina se veste? Ai, Mari, mas eu não vou pôr um colã rosa, uma saia rosa, não. Não precisa, eu também não ponho, não. Adoro um pretinho básico. Sabe? Gente, tem cada colã lindo, maravilhoso, que é para adulto, não é colã de criança. É isso que você vai fazer. Aí você vai fazer um coque. Aí você vai fazer uma maquiagem leve. Aí você vai se sentir linda, maravilhosa, a bailarina poderosa. Aí as coisas começam a acontecer. Sim? E por último, você vai começar a convidar as pessoas para te assistirem. Aí você levantou a sua bandeira, né? Na hora que eu chego e falo assim, ó, vai ter, no final do ano vai ter uma apresentação. Eu chego lá no trabalho e falo, ó, gente, não sei se vocês sabem, mas eu faço balé, no final do ano vai ter uma apresentação e eu quero que todo mundo vá assistir. Oi? Percebe que ali você venceu totalmente o medo de se sentir ridícula? E percebe que ali as pessoas que estão ao seu redor vão ter a oportunidade de saber que sim, que balé também é para adulto. Mas tudo isso só é possível porque você mudou em você o que é balé para você. Você começou a buscar referências fora, né? Fora de você, vendo outras mulheres adultas. Aí você volta e começa a ter pequenas ações, pequenos movimentos para mostrar para você mesma que você não é ridícula fazendo balé depois de adulta. Percebe? Agora, se você tentar começar ao contrário, eu vou postar hoje, mas você não ressignificou o que é balé, você não criou suas referências, aí você vai lá e posta uma foto hoje. Se der tudo certo, legal, vai todo mundo falar, nossa, você tá fazendo balé, que legal, isso que tem. Mas se alguém deixar de comentar, alguém que você esperava que comentasse, e essa pessoa deixar de comentar, você já vai voltar a se questionar de novo. Ai, não comentou porque achou que eu sou ridícula fazendo balé depois de adulta. Então, cuidado, faça o processo certo. A primeira mudança tem que vir em você. Sim, lembra que eu falei, observa na live o que tem de vermelho. Depois eu perguntei o que tinha de amarelo. Não dá para você querer enxergar o amarelo sem ter prestado atenção nele. Então, primeiro ponto, volta para trás, redefina ali o que é balé para você. Depois, crie mesmo, crie as suas referências. E por último, comece a levantar sua bandeira. Show de bola? Show. Olha, hoje, às 19 horas, a gente vai ter aqui a nossa espiadinha. Sim, fica o meu convite para que você esteja presente às 19 horas. Uma roupa confortável, você só precisa de uma cadeira, tá? De preferência sem rodinha, né? Uma cadeira onde a gente vai usar o encosto como barra e uma meia de tênis. É só isso que você precisa para você conseguir participar da nossa aula, da nossa espiadinha e acompanhar ali o começo da aula e fazer seus primeiros movimentos em casa, tá? Mas comece. Show de bola, meus amores? Show de bola. E, a gente vai ter, eu acho que é na quarta-feira. É na quarta-feira? Quarta-feira a gente vai ter uma live mega especial aqui. Vocês já viram já no cronograma? Vocês já viram o que vai ter quarta-feira? Quarta-feira a gente vai falar de foto. A gente vai falar de tipos de pose que a gente pode fazer depois de adulta que fica bonita na foto de balé. Ok? Porque eu vejo várias fotos aí que eu falo, meu Deus do céu, meu Deus, não põe esse pé desse jeito, porque aí quebra a linha, enfim, são detalhezinhos ali bobos que podem fazer muita diferença, tá? E aí na quarta-feira eu vou ensinar algumas poses para vocês ali, para vocês usarem e abusarem nas fotos de vocês para levantar a bandeira. Combinado?
Então tá bom. Então, ó, vejo vocês mais tarde nos stories, né? A gente vai se falando nos stories bastante. Mas quarta-feira a gente tem a live aqui e hoje às 19 horas a gente tem live aqui, tá bom? Beijo, bom dia, uma linda segunda-feira, uma linda semana. Bora viver, porque, ó, ninguém paga suas contas não, né? Então bora viver, bora viver. Na quarta-feira vai ser às 6 horas da manhã também, tá bom? Beijo, 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 galera.